Tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A gente está de volta e eu recebo aqui a Valda Alencar, pedagoga, professora, assistente social e atriz, dançarina, cantora. O Cândido Renato Alves de Oliveira, que é psicólogo e psicanalista, e também a geriatra Aline Bandeira. A Valda, que falou aqui pra gente que queria voltar, falando o quê, Valda? Fala pra gente. É sobre a questão da independência do idoso. Eu penso que os outros têm que permitir essa independência. Porque, como eu coloquei no início, muitas vezes infantilizam o idoso e não deixam ele fazer. Por exemplo, eu trabalho no teatro, e então o Adson Arantes, que é o nosso diretor de teatro, ele trabalha muito isso com a gente, a questão da independência. Ele diz assim, olha, tal dia nós vamos estar em tal teatro, tal hora é para vocês estarem lá. Não tem essa coisa de eu tenho que levar, eu tenho que pegar o carro para ir buscar, não, a gente vai. É de ônibus, é de carro, junta uma turma e pega um Uber. É aquela questão de ter, assim, ser independente, saber circular, né? Nós temos uma idosa com 90 anos que ela toma o ônibus e vai embora, vai para onde precisa ir sozinha. Por quê? Porque ninguém tolheu a liberdade dela. Eu acho isso muito importante. Já pegando o gancho disso, doutora, o que os empresários hoje ganham ao reinserir esse idoso no mercado de trabalho e o que esse idoso ganha ao ser reinserido no mercado de trabalho? Qual que é aí, o que eles ganham, os dois, mutuamente? Os empresários ganham uma mão de obra que tem a sua experiência, né? No tato até com as pessoas, e aí o idoso também ganha a chance, né, de se sentir novamente ativo e participante da sociedade. Eu acho que ganha todos. A sociedade em si precisa realmente de acostumar que nós estamos vivendo numa população que tem envelhecido. Em 2030, o número de idosos vai ser maior do que o de pessoas de 0 a 14 anos. Então, nós temos que nos adaptar para essa nova realidade, de que o idoso vai permanecer no mercado de trabalho por mais tempo, e a gente tem que saber respeitar esse idoso enquanto pessoa como qualquer outra, né? Porque nós temos esse preconceito e nós devemos quebrar essa barreira para que realmente a gente possa viver essa transição que nós temos passado de uma forma mais adequada. E faltam muitas políticas públicas para realmente a gente conseguir ter o suporte adequado para essa população idosa. Cândido. Foi bom você ter concluído falando sobre as políticas públicas, porque a Valda faz o teatro por uma iniciativa de políticas públicas ligadas à SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, né, coordenado pelo Adson, que também é psicólogo. E aí, nesse sentido, pensando em um país que a população de idosos ela é crescente, é uma curva ascendente constante, nós precisamos pensar em como o Estado tem se organizado, tem se programado para receber essas pessoas já na atualidade, considerando que hoje nós somos o 5º país, né, com a maior população de idosos no mundo, e que isso, a expectativa é de que isso aumente, não de que isso diminua. E o que a gente tem assistido hoje, na verdade, é uma diminuição de políticas públicas de forma geral, e se for pensar no que se refere a políticas públicas voltadas para os idosos, é ainda muito menor. Quando a gente fala de uma expectativa de vida, a gente fala de um envelhecimento saudável, e a gente coloca aqui que é importante o idoso ter o espaço social, é importante ele ter atendimento médico de qualidade, de ele ter condições de atividade física, a gente também precisa considerar os fatores econômicos. Pensando-se em Brasil, em que a maioria da população não tem acesso ao atendimento médico qualificado, a uma academia ou a uma qualidade de vida na própria residência, às vezes, porque essa condição ambiental também influencia muito na saúde de forma geral e na do idoso também, né? A gente há de se questionar qual é o papel do Estado e o que o Estado tem feito para zelar dessas pessoas que
construíram esse país, né, que tem uma história de vida nesse país, de sustentação da economia durante tantos anos e que ainda continuam sustentando, porque essas pessoas, elas consomem, elas existem e elas precisam ser amparadas legalmente pelo Estado. Danila? Quero primeiro mandar um abraço aqui para a Elvira, ela diz que é assistente social, tem 59 anos, ainda está na ativa, está muito jovem, né, Elvira? E está gostando bastante do tema e acha que deve ser, inclusive, repetido aqui no nosso programa. Vamos Obrigada. trazer a Valda de novo. A Valda e a Dona Irene juntas, pronto. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, é uma dúvida minha mesmo. A gente vê muitos idosos hoje que estão super antenados, inseridos, né, em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Isso ajuda ou tem algum malefício? Chegar a atrapalhar em algum ponto? Assim, eu acho que para qualquer faixa etária, as redes sociais e tudo que a gente vai fazer não pode ser com exagero, com vícios. As redes têm sido um ponto positivo para os idosos, eles têm conseguido se inserir melhor nesse mundo tecnológico. Então, esse acesso, eu acho que é benéfico. Você conseguir manejar um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, dentre outras tecnologias. O cuidado que tem que ter, como a gente tem com os adolescentes, com adultos, é o vício, né? Nada que seja vício é benéfico, mas no geral eu vejo como ponto positivo. Eu concordo com a Aline, a gente tem que observar qual que é a utilização que a pessoa faz, né? Se há um excesso, isso pode ser prejudicial para o sujeito em qualquer fase da vida. E aí, vou trazer uma história pessoal. A minha mãe, ela tem 72 anos de idade e há algum tempo atrás eu comprei um celular novo para ela, um celular que tinha acesso às redes sociais, porque até então o celular dela era o celular mais simples. Inclusive, ela já está na segunda geração de celular agora, desses smartphones. Tá moderno. E aí eu lembro que no início, quando eu fiz o WhatsApp para ela, que eu fiz a conta de Facebook para ela, e no Facebook eu adicionei um monte de jornais, de mídias relacionadas à política, porque ela gosta desses assuntos. Eu lembro que ela, não vou querer isso, não quero celular, não, e assim, brigando comigo, porque eu tinha dado essa ferramenta para ela. E hoje eu vejo ela fazendo uso disso de uma forma tão saudável, tão bacana, se aproximando de pessoas que estão distantes, e ela consegue trocar foto, e manda vídeo, e manda áudio, e assim, se diverte, né? E de uma forma muito saudável. Agora falta só fazer a conta do Instagram para ela, que ela falou que não quer de jeito nenhum o Instagram. E paciência para a família, para até ensinar, porque realmente a velocidade de aprendizado, de processamento de informação no cérebro é mais lento, né? Então, assim, esse idoso consegue aprender, mas a gente precisa de ter paciência e vai até do respeito ao idoso, né? Porque tem família que não tem paciência, fala, não quer aprender, demora demais. Então, assim, eu acho que vale a pena insistir. Essa é a parte mais difícil, né? A paciência de ensinar. Isso. E aí, Valda, você tem, Valda? Desculpa, Danila. Tenho, eu acho que tudo com limite é importante. O que eu não suporto, a questão das redes sociais, essa coisa é, vamos supor, um almoço de domingo. Lá em casa a entrada é assim, chega e coloca o celular, porque senão ninguém conversa, né? Você vê nas mesas por aí, as pessoas sempre com o celular, às vezes perde a oportunidade de conversar, de olhar no olho, né? Então eu acho que com limite é benéfico. E a senhora tem? Tem conta? Conversa com os tem amigos? Tudo, converso, mas tudo dentro do limite? Dentro do limite. Jamais no café da manhã, no almoço, no chá da tarde. Não. Agora, eu tenho uma outra questão que queria abordar com vocês, que é essa, a gente estava falando antes do excesso de cuidado, da superproteção, né? Foi uma coisa que eu refleti até aqui no meu pessoal. Eu, por exemplo, quando encontro um idoso, né, eu fico com aquele carinho, aquele cuidado, e eles acham isso ruim. Essa é a forma correta da gente tratar? A Valda estava falando que é tudo no diminutivo, né, que isso é ruim, às vezes chega a ofender, e aí eu fui refletir sobre a minha postura com relação a isso. Claro que não uma idosa como você, que está fingindo que é idosa, né, aqueles mais assim, mais velhinhos. A gente tem que tratar o limite desse carinho. Existe um limite desse cuidado, desse excesso?
Se a gente for pensar em um limite nesse contexto, eu acho que o limite tem que ser a subjetividade do outro, a singularidade do sujeito, né? Entender de alguma maneira como aquela pessoa deseja ser tratada. A Valda, jamais. Se você fizer isso, ela pega o cabo de vassoura e mete na cabeça. O diminutivo, não. Agora, tem outras pessoas que vai gostar desse cuidado, que vai entender isso como uma forma de carinho e não vai se sentir ofendido, né? Eu acho que nesse sentido a gente tem que se preocupar em não tolir a autonomia do sujeito. E isso é que, se for observar, eu acho que é o mais importante. Agora, doutora Alina, a gente viu, né, o candidato comentou esse aumento da expectativa de vida, né? Por quê? É atribuído a quê esse aumento? Em grande parte, em relação à melhoria das condições de saneamento básico, o desenvolvimento realmente da ciência, com a introdução dos antibióticos, de vacinas, de novas tecnologias de tratamento, isso aumenta realmente o tempo de vida saudável, né, ou com manutenção das doenças crônicas. Isso somado à diminuição da taxa de fecundidade das mulheres. As mulheres passaram a ter menos filhos. Então, nessa conta da expectativa de vida, é um conjunto de melhoria de condições e diminuição da taxa de fecundidade. Mas, no geral, a população realmente tem vivido mais. Aos 60 anos, a gente tem uma taxa de sobrevida dos sexagenários. Em 1980, essa sobrevida, quando a pessoa chegava aos 60 anos, era em torno de 12 anos, de 16 anos. Hoje em dia, de 22 anos. Então, assim, realmente a gente tem melhorado e aumentado o tempo de vida das pessoas que vão chegando aos 60 anos. Você até citou que o Brasil é o quinto, né, no ranking em número de idosos. Isso quer dizer que o Brasil está bem no cuidado com os idosos ou precisa melhorar? Precisa melhorar e muito, né? O Brasil aumentou essa taxa de idosos num período muito rápido, enquanto países desenvolvidos demoram um século para você chegar numa população idosa nessa proporção. O Brasil fez isso em poucos anos, então não se teve o preparo realmente estrutural para receber essa população. Falta realmente muita estrutura em saúde, em educação, em meio de transporte, em segurança. Então, falta ainda muito. Nós estamos muito longe realmente de atingir essa qualidade de atendimento e de prestação de serviços aos idosos. Estamos caminhando, né? Poderíamos estar melhor, mas estamos caminhando. Danila? Recebemos uma mensagem de um conhecido da doutora Aline, que é o Reginaldo Vasconcelos, que está dando parabéns pelo programa. Diz que a senhora é um excelente geriatra. E a alimentação, ele está perguntando aqui, ó, se a alimentação é prioridade para o envelhecimento com saúde, doutora. É uma das prioridades, né? A gente já falou da atividade física, do engajamento social, e a dieta também é adequada. Com o envelhecimento, a gente passa, às vezes, o idoso passa a preferir os industrializados, os doces, coisas mais de fácil acesso. E não é o que faz o melhor efeito no organismo. Isso também para qualquer idade, né? De criança até idoso. Então, a gente precisa aí de uma alimentação rica em grãos, em integrais, incluir o peixe, que na nossa cultura realmente a gente ingere pouco peixe, que é fonte de ômega 3, verduras, frutas. Então, realmente, a dieta faz um benefício extremo. Agora, basta a gente realmente saber abrir mão do industrializado para poder fazer uma comida saudável, né? O azeite de oliva também é ideal e primordial na nossa dieta. A dieta essencial, só resumindo, é a dieta lá do Mediterrâneo, dos povos do Mediterrâneo. Então, a gente realmente tem muito que caminhar nessa educação dietética. Agora, a gente estava falando, né, das atividades, né, no plural, né, dona Valda? Para quem está nos assistindo, como participar? Vocês citaram, né, a Secretaria de Assistência Social. Como que a pessoa que está nos assistindo, que queira participar, como que ela faz para participar? Por exemplo, para o grupo de teatro Senhoras do Cerrado, nós estamos toda quinta-feira ali no Grande Hotel, às 8 horas da manhã. Então, ali a gente está escrevendo, está ensaiando novas peças, está cantando, está falando da vida uma da outra, sabe? Faz uma roda e com uma pessoa igual a Adson Arantes, que está com nós o tempo inteiro, né? Então, é muito importante isso. E é de graça.
pessoa que quiser, pode ir. Então não tem aquela coisa, eu não sei, eu nunca cantei, eu nunca dancei. Não, quem nunca cantou, nunca dançou, para dançar, basta tocar que a gente dança. Né? E isso aí tá no corpo, gente, se mexer. Né? Eu vi pessoas que chegaram assim com uma depressão, não falava, não cantava, não saía. E hoje não, são grandes atrizes, né? Anda por aí tudo e está muito bem. Tem também lá o da OVG, né? O CCI, por exemplo, tem o Norte Ferroviário, que é o Centro de Convivência do Idoso, é onde tem o professor Mauro Negrão, que ele arranja dança para todo mundo. Tem jeito de dançar. Você não fica parado, né? Então... Várias alternativas aí. Várias alternativas. E tem nos bairros, em todos os bairros, a maioria tem, né? Os locais de encontro de idosos. Agora a gente está encerrando o programa e eu queria que cada um deixasse a mensagem aqui para a gente chegar nessa fase já com saúde. Primeiro começando com você, Valdo, deixa sua mensagem aí para quem está nos assistindo. Eu primeiro. E, gente, eu acho que é assim, você ter vontade de viver. Você está em paz consigo, você se auto-observar e olhar o outro. E está sempre bem, não pegar o problema do outro não é meu. Como vocês citaram aí a questão de os filhos, os netos, não, eu acho que criei meus filhos até os 18 anos, ele está pronto para andar, tem seu curso superior, todos, vai andar e vai cuidar da própria vida. Quem optou por ter filhos sabe que tem que criar, não é os avós que tem que criar. Então eu tenho a minha vida e eu tenho que cuidar de mim. Sobre a questão do ranzinza aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, essa pergunta. O que é que as pessoas querem? É que o idoso dê o dinheiro dele para o outro? Não, o que eu trabalhei e aposentei é aquele dinheiro para gastar mesmo. Certinho, obrigada, viu, Cândida, pela sua participação. Valda, desculpa, pela sua participação aqui maravilhosa. Cândida, eu queria que você deixasse sua mensagem. Eu gostaria de dizer que para que a gente se mantenha vivo, né, e para que a gente se mantenha sempre feliz, não entendendo que a felicidade é uma constante, mas entendendo que momentos não felizes na vida, eles nos constroem enquanto pessoas, é importante que a gente se implique com o próprio desejo, né, e reconhecer quais são os nossos próprios desejos é uma tarefa difícil, porque é você se dissociar daquilo que a sociedade espera de você, é você se dissociar daquilo que a sua família espera de você e encontrar genuinamente aquilo que você deseja para você. E dar lugar ao seu desejo e encontrar maneiras de criar formas para que esse desejo se realize. Cândida, muito obrigada pela sua participação. Doutora Aline? Bom, eu venho trazer um convite para todos de incentivo mesmo a envelhecer bem. Tanto os que ainda não chegaram, quanto os que já chegaram na idade, aí depois dos 60 anos. Nunca é tarde para a gente melhorar o nosso envelhecimento. Então, mais uma vez, vivam a vida de uma forma otimista, enfrentem bem os problemas, durmam bem, façam atividade física, tentem modificar a dieta e vamos aí, sempre tentando melhorar e sempre façam a manutenção da sua saúde. Não deixem de procurar o serviço de saúde, o atendimento e acompanhamento médico, porque isso faz muita diferença no diagnóstico precoce e no controle de doenças. Muito obrigada pela sua presença aqui. Danila, boa noite. Boa noite, Camila. Obrigada para vocês aí que participaram, que mandaram mensagem. Adoramos receber todas. Não consegui responder algumas, tá? Pelo tempo, mas com certeza vamos voltar nesse assunto, né? Com certeza. E ó, para você, esse programa vai ser reprisado às 19 horas do próximo sábado. Muito obrigada pela sua companhia aqui. Ótima noite e boa semana para todo mundo. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra pensar?